Amém. Estão me ouvindo? Tudo certo aí? Perfeito. Amém. Vamos aí nesse modelo, nesse formato. Não estou muito acostumado, mas espero que consiga transmitir para vocês. Graça e paz a todos. Amém. Vamos dar início à nossa aula, então. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele e prosseguindo, então. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade, essa noite, de te conhecer um pouco mais através das Escrituras, Senhor. Que o Senhor venha nessa noite, Pai, recair sobre nós com teu espírito de sabedoria e revelação, Pai, trazendo luz aos olhos do nosso coração, trazendo entendimento, trazendo clareza, Pai, para que possamos, sim, Deus, através da tua palavra, Deus, cumprir o teu chamado, Pai, com eficiência, com excelência, Pai. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos, aqueles que estão a caminho, Deus, diante da tua casa, traga em segurança, Deus, proteção sobre eles, Senhor, que eles consigam chegar aqui debaixo da tua santa paz para aprender da tua palavra, Pai. Oramos em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, queridos, vou pegar a apostila de vocês aí. O evangelista Bruno, ele avançou falando sobre a missão no Velho Testamento, né? No Antigo Testamento. E ele me passou a missão aqui de eu estar avançando na apostila, na página 11, sobre o Novo Testamento. Esse primeiro módulo, ele é muito didático nesse sentido, porque ele vai abordar fundamentos, né? E nos provar que a missão de Deus de salvar a humanidade, de remir a humanidade, ela está descrita desde o início, desde o tempo dos reis, né? Então a gente vai encontrar isso com muita evidência lá no Novo Testamento, nos Salmos, no Velho Testamento, nos Salmos, no livro dos reis, dos profetas. A gente vai encontrar essas evidências do coração de Deus acerca de nós, e também no Novo. E nós vamos dar continuidade aqui na página 11. Amém? Isso, página 11, missão no Novo Testamento. Nós vamos ler e ver que isso também se depara ali. Diz assim, ó: a perspectiva missionária do Novo Testamento encontra suas raízes no Antigo, pois a esperança profetizada neste foram realizadas em Jesus na Nova Aliança. Em Lucas 24, 44, né, nós vemos a menção acerca disso. O Novo Testamento, há um concerto de Deus conosco em Cristo Jesus. Esse concerto deve ser anunciado aos 4 cantos do mundo, e essa é uma tarefa da igreja, né, ensinada no Novo Testamento, que nós temos como base aí a grande comissão citada em Mateus 28, 19, né, que é o texto que vai nos nortear em relação ao Novo Testamento, a missão, a paz, meus irmãos, que fala do ID, né? Que fala do ID. Esse texto é bem conhecido, a gente não... Vamos avançar, porque esse texto é bem conhecido entre nós. Diz assim, ó, os evangelhos. Vamos para o evangelho para a gente entrar no raciocínio aqui da aula. Todos somos chamados a participar desse ministério de Jesus. Ele quer enviar a cada um de nós, assim como enviou os seus discípulos. Para isso, precisamos estar conscientes da necessidade de misericórdia e carecer o homem, pois está sob o domínio do pecado e em cegueira espiritual. Jesus é o modelo missionário para a igreja. Isso é extremamente importante, porque a gente vê o intuito do Senhor, do Eterno, em salvar, em remir a humanidade lá no Velho, no Antigo Testamento. E aqui no Novo Testamento começa uma chave mudar. E ele apresenta já no Novo Testamento Jesus como esse modelo missionário, como devemos, né, começar
se espelhando em Jesus. Mateus 9, 35, 36, tem uma referência bíblica. Acho que a gente já pode começar a abrir e ler essa referência. Paulo, você pode procurar para nós? Mateus 9, 35, 36. Enquanto isso, eu vou avançando aqui, né? Vemos nos evangelhos que Jesus rompeu todas as barreiras, até então inimagináveis na mentalidade judaica. O Senhor Jesus, ele é o motivo supremo, também a autoridade que nos manda pregar o evangelho a toda criatura. Em João 3,16, lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse texto, vemos um Deus missionário que enviou seu próprio Filho a esta terra. Você pode ler para nós, Paulo? Aqui, ó, deixa eu dar o microfone para você, para aqueles que estão na live ouvir. Mateus 9, 35 e o 36. 35 e 36, né? E percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Amém, glória a Deus. Então a gente percebe aqui então Jesus como esse modelo de um grande missionário. E o que Jesus ele nos ensina com isso, irmãos? Ele nos ensina a real missão de Deus, que é anunciar as boas novas e a gente ser esse agente de transformação que vai reconciliar o homem com Deus. Todas as coisas. Romanos, a gente vê a citação em Romanos 5, falando dessa reconciliação. Porque o homem, por si só, ele é muito difícil de ele se aproximar com Deus. E por isso que Deus nos usa como essa ferramenta poderosa. Quando Jesus ele vai de sinagoga a sinagoga ensinando e pregando sobre o reino de Deus, ele está justamente fazendo isso, ele está aproximando, ele está auxiliando, ajudando o homem a se reconciliar com Deus. E essa é a missão de anúncio, né, de levar o evangelho, essa boa notícia, essa esperança. Então Jesus ele estava falando acerca do seu pai. Então quando ele ia de sinagoga em sinagoga pregando, ele estava exatamente exercendo essa função missionária. A nossa missão é reconciliar o homem com Deus, Romanos 5,12. Antes de consumar a salvação na cruz do Calvário, ele se ocupa em um período de 3 anos e meio em preparar 12 homens para, através deles e de outros discípulos. Mateus 10:1 tem uma referência aí, fazer conhecido o evangelho a todos os povos. Não era o seu desejo que só os habitantes de Jerusalém, da Palestina, soubessem que ele era o Salvador perfeito e que veio para buscar os perdidos, mas que através de seus seguidores, estas boas novas fossem pregadas a toda parte de Jerusalém até os confins da terra. E todo o povo e todos os lugares, como está descrito em Marcos 15, 16, 15. No livro de Atos, vamos aí para a parte, o livro de Atos relata a morte e ressurreição de Cristo. Consumaram o plano de Deus de salvar a humanidade do domínio do pecado, mas a igreja reluta em fazer a missão, em sair da zona de conforto e levar o evangelho até os confins da terra. A evangelização mundial é o tema desse livro de Atos. Ele é autêntico, registro missionário dos apóstolos, da igreja primitiva, a instituição dada por Jesus aos seus discípulos, que chamamos de a grande comissão é missionada. Lá em Mateus 28, do 18 ao 20, né? Com clareza vemos
que deve ser executada simultaneamente aos 4 campos geográficos. E a gente vai ver isso, esses 4 campos geográficos. Mas recebereis virtude ou poder, né, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso está em Atos 1:8, né? Esse é o primeiro, é o grifo, nosso primeiro grifo. Os primeiros capítulos de Atos que nos mostra que o grande crescimento da igreja primitiva em Atos 6:7, após o martírio de Estevão, houve uma grande perseguição aonde todos os cristãos foram dispersos de Jerusalém, com exceção dos apóstolos. Isso foi necessário, olha que tremendo, querido, para mover a igreja a sair de Jerusalém e alcançar também outras regiões. A gente aprendeu aqui na apostila, pela apostila, o evangelista Bruno falou da missão centrípeta, é isso? Missão centrípeta, que é aquela missão aonde que Deus, ele escolhe um povo para ser luz para as outras nações. Então, as nações, elas deveriam de olhar para Israel, de ir para Israel aprender, porque foi a primeira nação escolhida por Deus dentro de uma cultura onde eles adoravam muitos deuses, e Deus institui ali a adoração a um único Deus só, monoteísta. Então, as nações, elas deveriam de ir até lá e aprender a adorar um único Deus, adoração a um único Senhor. Então, quando acontece isso, começa a se mudar, começa algo diferente, porque a missão centrípeta, ela é aquela que atrai para dentro, é aquela que você chama os povos a olhar para si. Israel seria esse luzeiro, que é incendiar as outras nações. E com a perseguição, o jogo muda, né? O primeiro aí a morrer, o Estevão, né? O apóstolo Estevão, diácono, né? Ele morre, começa uma perseguição pelo Império Romano muito grande. O povo começa a ser perseguido, e o povo necessariamente ele começa a se esconder e se espalhar. E aí o evangelho, a forma de anunciar o evangelho começa a mudar. O povo começa a ficar com medo de início, logo de início, mas eles lá, alguns, principalmente na Antioquia, eles já começaram a se reunir, começaram a pregar para alguns gentios, gregos, e aí começou o jogo virar. Já não mais centrípeta, e sim centrífuga, que é de dentro para fora. Então começa a se espalhar as boas notícias aqui, nesse modelo. E a gente vai se aprofundar mais nesse chamado, né? Esse chamado para fora, né? Então o povo ele começa a avançar nesse sentido. Em Atos 11:20, o evangelho chega em Antioquia através de alguns irmãos provenientes de Chipre, que começaram a pregar também aos gregos. Em Antioquia se estabelece a igreja multicultural. Foi nessa cidade onde os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, aonde a gente encontra na Bíblia aí, vamos ler essa passagem para ficar gravado no coração, porque é o primeiro episódio onde a igreja ela é chamada de cristão, de pequeno Cristo, né? 11 Atos, alguém pode abrir para mim? Atos 11:20? Me auxilia aí, me ajuda aí. Vamos participar. Pode ler do versículo 20 ao 26. Pode ler. Ato 20, né?
Atos 11, versículo 20 ao 26. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, foram até Antioquia. Falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com ele, e muitos crendo, e se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Chegando e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosas multidões. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Então, grava essa passagem, deixando guardado no coração. A igreja já existia, já estava reunida já antes, mas conforme muitos iam conhecendo, falar acerca de Jesus e ia sendo salvo, né? Começou uma perseguição. Estevão foi o primeiro a ser martirizado, aí houve um separar, né? Houve um separar, e esse separar, ele contribuiu para a multiplicação, porque eles não passaram mais a ouvir sobre o evangelho, sobre Jesus ali. Então, por conta da perseguição, porque imagina só, né? Você ser ameaçado de morte. Então, muitos fugiram para cidades vizinhas, próximas e outras regiões. Só que ali, eles se fortaleceram na fé e continuaram anunciando. Então, outros começaram a ouvir. Exatamente, se expandiu. Vou permitir que aconteça para que o povo peça e comece a evangelizar por toda parte. Exatamente. Deus ele é tremendo quando ele tem um objetivo, né? O objetivo do Senhor sempre foi se revelar ao homem, salvar o homem, restaurar o homem, restaurar a criatura. Aliás, foi ele que fez. Então, Deus, ele nunca abandona o seu investimento. E o maior investimento que Deus fez foi eu e você. Esse foi o maior investimento que Deus fez. Deus criou toda a humanidade. Imagina quanta coisa incrível, quanta coisa, né, que a gente poderia assim dizer assim que é impressionante que o Senhor fez, mas o maior investimento disso tudo em toda a humanidade somos nós. Deus questionaram a morte de Jesus, o que da morte, para analisar. Exatamente. A morte de Estevão encorajou a muitos a continuar anunciando. Porque o inimigo, ele é assim, ele sempre vai querer trabalhar em cima do medo, né? Então, imagina, Herodes, o Império Romano, toda a sua força governamental, tentando oprimir os cristãos, porque a religião era algo que mudava a cabeça das pessoas, né? Então, o Império Romano, ele começou a perceber isso, que esse Jesus que estão pregando, essa crença muda o pensamento, modela o pensamento das pessoas, e eles queriam dominar tudo, eles queriam governar por todos os povos, né? Então, imagine, então eles queriam mudar a forma de pensar, a forma de agir e tudo mais. Então, a religião era algo que era um empecilho para eles. Então, como eles perceberam que isso começou a se crescer,
eles vieram com toda a violência por cima. Só que esse medo, essa violência que o Império Romano lançou sobre a igreja, ela fez que a igreja crescesse mais ainda, evoluísse mais ainda, que a gente chama disso de essa missão centrífuga, né? A igreja, ela começou, então, pegar daquilo que ela tinha de dentro no seu coração, a essência, né? A essência do evangelho já estava no coração de muitos, e esses muitos começou a se espalhar e a anunciar essas boas novas. Então, quanto mais era perseguido, mais a igreja crescia. A gente, nas escolas, a gente já estudou um pouco sobre isso, quando a gente vê falar sobre o Coliseu, né, que foi um espetáculo de horrores que o Império Romano fazia, né, com os cristãos, fazia ali espetáculo, né, botava os cristãos ali na roda e soltava leões, faziam crueldade, crucificava, né, quanto mais crucificava, né, tentando plantar o medo, mais a igreja ela crescia, né. Vamos então continuar aqui. A missão centrífuga, né, da igreja. A missão da igreja, ela é centrífuga. Ela foi comissionada por Jesus para espalhar as boas novas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e em todos os povos não alcançados, até os confins da terra, em Atos 1:8. Ela jamais deve esperar que os povos não alcançados venham até ela, mas sim deve sair continuamente alcançando-os. Centrífuga é o que espalha para fora de si mesmo. Ela demonstra um princípio missionário aplicado à igreja do Senhor Jesus. Ao contrário da nação de Israel, Deus não requer que a igreja fique quieta e atraia outros povos para si. Ela requer que ela leve Cristo a todos os povos não alcançados da terra. E o livro de Atos relata a aplicação desse princípio, e vemos que a igreja se espalhou entre os povos até chegar a Roma. Entende? Aí tem uma citação aqui do Davi Botelho, ele escreve assim, ó: a igreja que não cumpre a sua missão centrífuga de levar Cristo às nações não deveria usar o título de Igreja de Jesus Cristo. Afinal, essa é a sua função. A igreja não pode negar a sua natureza, chamamento missionário. Afirmar que possui o poder do Espírito Santo sem possuir a visão missionária e o amor do Espírito Santo pelos povos não alcançados é uma blasfêmia. É forte isso, né? Então, nós não podemos nos afastar dessa natureza como igreja de Cristo, né? De não ter esse olhar para o perdido. E nós que fomos iluminados, né? Nós somos esse Israel de Deus. Fomos iluminados por essa graça que nos alcançou, que nos redimiu, que nos transformou. Nós somos esse Israel de Deus. E o que Deus quer, o que Deus mostra no Novo Testamento é exatamente isso. Não é que as pessoas venham até nós, mas que nós possamos ir até ela, né? Ter esse coração, ter essa vocação, esse desejo, né? De olhar para o perdido e falar assim: eu tenho a solução. Eu tenho a solução, eu carrego a solução, eu carrego essa boa notícia. Essa boa notícia, ela mudou a minha vida, ela mudou a minha história. E quando eu entendo isso, eu cresço como igreja do Senhor e eu passo a viver essa verdadeira natureza, essa natureza de Cristo. E hoje em dia, irmãos, de fato, nós temos visto essa essência se perder, sabe? Nós viemos disso, né? Principalmente a nossa igreja aqui, que congregamos, nossa igreja era a Missão Batista Ebenezer.
né? Era uma missão aonde vieram pessoas lá de Angra dos Reis com uma caixa, um pandeiro, alugaram um espaço, começaram a cantar louvores e a anunciar o amor de Deus. Foi alcançando um, foi alcançando dois, foi alcançando três, e através dessa missão de pessoas que nós nem, algumas vocês nem conhecem, outras vocês nunca ouviram falar, né? Eu estou mais tempo aqui, né? Eu posso dizer isso com propriedade. Mas esses missionários, eles voltaram, outros não estão mais entre a gente, e a igreja aqui continua, estamos aqui há 18 anos, pregando o evangelho, e quantas outras famílias elas foram alcançadas por um grupo de pessoas que decidiram sair da sua cidade, né? Angra dos Reis, de lá para cá dá o quê? 100 quilômetros, né? 95 km, imagina. Era algo árduo, naquele tempo, há mais de 20 anos atrás, né? Onde a rodovia nossa aqui não é essa belezura que temos, imagina, muitos vieram baldeando de ônibus, andaram a pé, andaram pelo Espírito Santo nessas ruas, foram parar lá no miolo da Ilha das Cobras, há 20 anos atrás. O antigo bar do Deco, conhecido bar do Deco, estava fechado. Uma pessoa que vinha de lá, de Angra dos Reis, ele era parente desse rapaz, era um amigo em comum, né? E ele falou assim, cara, você tá com isso aí fechado, você me permite eu fazer uns louvor aí, uns cultos aí? E ele permitiu, e começou ali, começou dessa forma, depois virou um aluguel, e dali nasceu a igreja do Senhor. Então imagina, se não fosse esses irmãos que tivessem, né, Bruno, sendo lá de Angra dos Reis, talvez não existiria Ebenezer aqui em Paraty. Né? Hoje nós estamos nesse tempo maravilhoso, nós temos aqui 250 cadeiras, não estamos com todas elas cheias, mas olha só o trabalho que começou através de um, né, que decidiram sair da sua cidade e para outros povos não alcançados. Naquele tempo era o evangelho em Paraty, estava em expansão, né? Hoje nós, dentro de Paraty, a gente vê muitas outras igrejas, né? Muitas outras igrejas, principalmente ali Ilha das Cobras, Mangueira, a gente ia ver muito mais. Mas há 20 anos atrás, irmãos, era pescadores de canoa que habitavam ali, que tinha ali. Eram pessoas, né, que tinham contato com a religião, né, abre aspas aqui, né, era o catolicismo que era mais forte aqui na nossa cidade. Hoje, quantas igrejas evangélicas nós vemos, apesar que somos uma cidade histórica, mas quantas igrejas, de 20 anos para cá, quantas igrejas a gente vê, um crescimento muito grande. Então, assim, o evangelho é isso, é levar para outros, né? Levar para outros. É os chamados para fora. Nós temos aí um diagrama aqui, uma ilustração, né? Você olha aí na sua apostila, onde a igreja está no centro, né? E ela tem uma função aqui, ó, giratória, uma função rotacional de ir para outros, né? É igual você botar a máquina para centrifugar, né? Bota no modo centrifugar. O que acontece? Ela te empurra para fora, né? Se não tiver aquela contenção lateral ali, a roupa sai voando. Então, o Senhor é isso, o Senhor quer nos enviar a outros povos. A gente tem que ter essa natureza, tem que ter isso no nosso coração, esse desejo no coração de ir e anunciar. Amém? Pode fazer. Esse tema aí, irmãos, você vê que é tão interessante, porque assim, hoje as redes sociais elas fazem meio que o papel centrípeto, né? Ou seja, se lança hoje depois da pandemia, as pessoas estão procurando pela internet um local para congregar, uma palavra. Então,
Então, muitos movimentos têm sido feitos nesse sentido, tipo assim, a gente tem um curso, igual até esse curso, tem um curso, a pessoa pesquisa, ela vai até o curso, e a igreja às vezes está se acomodando nisso. Tipo assim, é uma ferramenta importante, existe uma relevância, obviamente, na rede social, nos cultos, mas em vez de a igreja ir, ela está atraindo. Ela só está atraindo. Tipo assim, ela monta ela sabe que tem live, então, qual culto que eu vou ver hoje? Ela vai lá e busca. Só que isso é um perigo muito grande, porque o movimento global e todas as agendas que têm sido feitas, tudo que tem sido preparado, ela vai a esse encontro mesmo, inclusive até muitos cristãos já não preciso ir lá pregar, porque se eu faço uma live aqui toda manhã, vai chegar aqui, sei lá, 1.000 pessoas, e tipo assim, tudo certo, vão ser alcançados, mas para você ver como que é perigoso essa questão, dessa mentalidade, de a gente entender que, de fato, a gente pode abrir igreja e falar assim, não, pô, o pessoal sabe que tem igreja aqui, se eles quiserem, eles vêm. Agora, diferente de você ir lá no Inepá, por exemplo, pegar seu carro, subir a montanha, evangelizar os caras que talvez nunca pisariam. Então, tudo é válido, né? Todos os movimentos são válidos, mas existe uma tendência muito grande nos dias de hoje, digitalmente falando, de a gente regredir para essa questão centrípeta, de ficar só esperando que as pessoas venham, olhem para nós e falem assim, eu quero ser igual ao irmão, quero ser igual à irmã, e ao invés de se mover a esses povos, né? Tanto que na próxima módulo a gente vai estudar sobre os desafios e missões, então vai falar sobre os povos não alcançados. Por exemplo, hoje tem os surdos, mudos. E onde fica essa galera? Já parou para pensar? É um povo não alcançado, no nosso nariz. Quem que prega para eles? Tá entendendo? Então, assim, existem muito para ser feito, só que é mais cômodo a gente, eu vou fazer aqui o culto, vou botar na live, quem quiser vai lá, clica e vê. Só que, cara, a gente precisa pagar esse preço. É lógico que tudo é válido. Tipo assim, a gente vai, usa a ferramenta igual o curso, eu acho fantástico essa questão da internet. Inclusive, eu quero avançar bastante nesse quesito, porque é onde tem um público ali precisando ser alcançado. Mas, assim, se a gente para de subir ao Inepá, de ir numa localidade que precisa, por exemplo, agora a gente vai viajar para o Paraguai. Vocês vão ver, quem vai ver, cara, você vai chegar num local que, tem 3 igrejas. Aqui, uma rua tem 30 igrejas. Lá é uma cidade com Coronel Vedo, quantos mil habitantes tem? 100 e poucas mil pessoas. Olha que já é maior que Paraty. Mas deve ter ao total lá, sei lá, já 20 igrejas, não sei, relevante. Imagina. Paraty, que é 50 mil habitantes, quantas igrejas? Até relevantes tem, muitas. Então, assim, esse ato de ir, não, eu vou viajar, eu vou cruzar a fronteira, eu vou me dedicar, cara, isso não pode morrer. E isso que a igreja foi chamada para assistir, o Senhor falou, foi bem claro, e ide por todo mundo, foi a última ordem que ele deu, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Façam isso, sejam cheios do Espírito Santo e façam isso, mas a gente tem que tomar cuidado para não regredir para a centrípeta e manter na centrífuga mesmo, que isso romper aí. É algo interessante que quando os discípulos eles se espalharam, né, e eles começaram a tomar essa função, né? Imagine só, judeus tinham uma cultura totalmente diferente. Então, o missionário, ele é quando ele se mistura com essa cultura, ele consegue mudar isso. Mudar isso no sentido acerca daquilo que a palavra de Deus diz, né? Então, a gente está indo lá para o Paraguai, é uma cultura totalmente diferente, mas quando a gente fala de tribos, né, existe, igual você falou, os não surdos, os cegos, é um tipo de tribo diferente. É uma tribo que no mundo deles, eles têm a forma de se comunicar, eles têm as suas dores, eles têm as suas dificuldades, eles têm os seus anseios, né? É um tipo de povo também. Então, imagina só, os primeiros cristãos indo ali para Antioquia, pregando para os gregos, a cultura grega, totalmente diferente da judaica.
e ele se misturando ali com aquele povo e ensinando e modelando eles, apresentando Cristo. Então isso faz toda a diferença. É diferente de você só falar Deus é amor, né? Só você falar assim, Jesus te ama, Jesus morreu por você e salvou. Não, é a necessidade de estar junto, né? De estar junto, de estar lado a lado. Então, quando você coloca algo no coração, Deus te impulsiona para um lugar ou para algo, é porque Ele quer te usar naquele lugar. Então, assim, vá de cabeça, igual eu conto a história dessa igreja quando ela iniciou, foi um povo que veio, saiu de uma região, né, lá Angra dos Reis, totalmente diferente daqui. Aqui é um povo mais caiçara, o povo nem usa chinelo, anda descalço na rua, canoa. Como que eu vou pregar para aquele povo, né? O povo não tinha BR, não tinha padaria, não tinha nada, o povo comia era fruta-pão de manhã cedo, que não tinha pão, era mandioca cozida com farinha, era alimentação, era café. Então imagina, esse povo tinha que se misturar, né? Como é que foram levados lá? A primeira igreja, nós temos aqui a primeira Assembleia de Deus, né, que foi construída ali no Saco do Mamanguá, né? Daqui para lá são 1h40 de navegação, né? Você passa ali na Ilha do Algodão, ali, aquela curvinha ali, o mar já fica terrível ali, dependendo do horário do dia que você for passar, dependendo do tempo que for. Imagina, eu navego para aquela região ali, em barcos melhores, a gente já fica assustado. Imagina aquele povo que não tinha barca a motor, que ia na canoa, Bruno. A gente encontra relatos de pessoas que foram para lá, a canoa, era muito mais tempo de remada. E encontrou um povo lá, a primeira Assembleia de Deus nasceu, acho que foi em 1920 ali, né? Logo, 90 e poucos anos, logo quando começou lá, Belém do Pará, já vieram para cá, em Paraty. Então, assim, é isso, é escolher e ir, entendeu? É colocar no coração e ir. E o que a gente vê muito também no meio cristão é a má compreensão do evangelho, né? A gente vê um anúncio muito fragmentado, porque nós nascemos de um trabalho muito bem feito. Por que eu falo isso? Nós nascemos de um trabalho muito bem feito, e é por isso que Ebenezer existe há mais de 20 anos aqui, está avançando sobre o território, né? Porque foi um trabalho muito bem feito, e hoje as pessoas, quando elas vão falar de Jesus Cristo, é um falar muito fragmentado, mal compreendido, e aquele que ouve, além de ter todas as barreiras culturais, toda a questão da vergonha, né, de se expor, porque ninguém quer se expor hoje, né? Ninguém quer se expor. Então, quando você expõe, aborda alguém na rua, se expõe, você vai falar do evangelho, de Cristo e tudo, quem está à volta já fica meio pé atrás, né? Pé atrás. Então, no mundo moderno hoje, tá difícil. Tá difícil, não tem sido uma tarefa fácil anunciar, mas nós não podemos abrir mão dessa essência, né? E de pregar o verdadeiro evangelho, e não um evangelho fragmentado, mas um evangelho autêntico, um evangelho que confronta, que transforma, que cura. Vamos aqui às epístolas. Nas epístolas, continuamos a ver que o evangelho é universal. Paulo foi comissionado a chamar dentre as nações um povo para pertencer ao Senhor Jesus. Romanos 1, do 4 ao 6. Sem dúvida, ele foi o personagem principal na obra missionária da igreja primitiva desde a sua conversão. Saiba que fora chamado para pregar o evangelho aos gentios. Atos 26, versículo 15 ao 18. Paulo teve uma característica que fez grande diferença para o avanço do evangelho. Foi a de pregar aonde Cristo ainda não era conhecido, para não edificar sobre fundamentos alheios. Romanos 15, 20.
diz que anunciar o evangelho para Paulo, para o apóstolo Paulo, não era uma opção, mas uma obrigação. Deus é Deus de todos os povos. Ele morreu para todos, e por isso Paulo demonstra claramente com seus atos e palavras que é necessário que façamos como indivíduos ou igrejas para que o evangelho chegue a todos esses sejam alcançados. Precisamos enviar. Nenhum povo ou indivíduo pode ser salvo sem que venha conhecer a verdade revelada em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo, Paulo foi um grande divulgador, representante do evangelho, e muitas das igrejas primitivas também fizeram isso, tornando-se igrejas missionárias, como modelo para as nossas igrejas. Como, pois, invocarão aqueles que não crerão? E como crerão naqueles que não ouvirão falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem forem enviado? Romanos 10, 13 até o versículo 15. A salvação não foi dada pela graça. Não, perdão. Opa, corrigi aqui, irmãos. Pelo amor de Deus. A salvação nos foi dada pela graça. Apesar disso, eu e você não podemos ficar de braços cruzados enquanto tantos morrem sem ter conhecimento dessa graça salvadora. Esse privilégio deve levar o evangelho a um evangelho tem um preço e estamos sujeitos à perseguição. O missionário deve aprender a viver em todas as situações, como expressa o apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 4, versículo 11 e 13. Então, a nossa missão é buscar o fruto ao Cordeiro, o fruto ao Cordeiro que foi sacrificado, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, né? Essa é a nossa missão, buscar o fruto. E o Senhor, ele deixou essa missão para cada um de nós, de resgatar o fruto ao Cordeiro, devolver a ele. E essa tarefa, eu sei que não é uma tarefa tão simples assim, tão fácil. É uma tarefa que é árdua, que é trabalhosa, que muitas das vezes a gente vai ter que quebrar algumas barreiras culturais, emocionais, né? Enfrentar dificuldades, muitas das vezes financeiras, desafios, né? Só o fato do desafio de ir já começamos a enfrentar barreiras aí, né? Que são as barreiras naturais, né? Que é a logística, a locomoção, como eu vou me locomover. Então, imagina, o apóstolo Paulo falou assim, não, eu vou pregar lá em Coríntios, vou pregar para aquele povo lá. Então, imagina as barreiras que ele enfrentou, de dias de caminhada, de cavalgada, de navegação, né? E é isso, é colocar no coração e não perder essa essência. Alguém quer citar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Ainda não era conhecido, né? Ou seja, não ouviram falar de Jesus, né? Isso. E hoje se ouve falar com todo mundo. Aí eu vejo que o que é mais difícil? É quando não conheciam ou hoje, quando eles conhecem? Porque hoje também não conhecendo, você falou, é difícil, a gente prega mesmo conhecendo, parece que não acreditam. E quando não conhecem, parece que eles queriam conhecer a Cristo. E aqueles que conheceram a Cristo se renderam a Cristo, entendeu? E hoje as pessoas celebram a palavra, prega a palavra, as pessoas estão vendo os milagres de Jesus Cristo, e muitas das vezes, mesmo o milagre acontecendo, parece que eles não acreditam,
não têm fé. Então, Paulo, você vê a dificuldade dele, levar a palavra de Deus em lugares que eles nunca ouviram falar. É como eu chegar aqui e ali em Angra e falar assim, você conhece o pastor Pedro, filho do apóstolo? Talvez conheçam, porque da influência da internet e tal, hoje tem essa possibilidade de todo mundo te conhecer. Mas naquela época não. Então a dificuldade que era Paulo. Então a gente imagina as barreiras gigantes que ele encontrou para avançar e não desistiu. E assim eu creio que nós tem que ir nessa linha de não desistir, de pregar, crendo ou não, é fazer a missão. Exatamente. Hoje, na era pós-moderna que nós vivemos, o evangelho que é apresentado para nós, e o que a gente vê, né, é o reflexo dia a dia, né, é um evangelho que apresenta benefícios, certo? Naquele tempo, não. Naquele tempo, dependendo do lugar onde você estava, você falar que você se tornou um cristão, é você assinar sua carta de morte. Então você tinha que desejar demais servir a Cristo. Você tinha que ter muita convicção de fé para aceitar isso. E hoje não. Hoje o evangelho que nós apresentamos, né, que a gente vê sendo apresentado, é um evangelho de benefícios. E isso não muda o pensamento da pessoa. Isso faz com que a pessoa vive no comodismo, não transforma a vida dela. Porque imagine bem, você naquele tempo, eu pregar o evangelho para você, eu falar do amor de Jesus, das maravilhas do que ele faz, que existe uma morada, né? Uma vida após a morte, né? Aí existe uma morada celestial. Você acreditar, confiar em mim, falar assim, não, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero essa transformação, eu quero conhecer esse Deus, esse Jesus, você aceitar isso. E, cara, você aceitava isso, falar assim, não, eu ando, e aí você ia começar a mudar o seu comportamento, andar como os cristãos andavam, se vestir como eles se vestiam, se reunir como eles se reuniam, e só o fato disso, você já era perseguido, você já estava sujeito à morte. Você estava sujeito à morte. Hoje a gente vê um evangelho de benefícios, né? Vem para cá que a tua vida vai mudar, você vai mudar de carro, você vai mudar seu casamento, seus filhos, isso e aquilo, e as pessoas elas estão atrás de benefícios e não estão atrás de Jesus, verdade. Não estão atrás de que se eu morrer hoje com Cristo, eu vou estar na eternidade. As pessoas não querem mudar a vida em relação a isso, né? Então é totalmente diferente, é um evangelho mais fragmentado. Hoje a gente vê um evangelho mais fragmentado, mal compreendido, né? E a gente não vê pessoas realmente mudando de vida, tendo a vida mudada. Por quê? Hoje, se a pessoa ela perde o emprego, ela abandona Cristo. Ela culpa a Deus. Ou se ela é muito abençoada também, né? Ela vem para Cristo, Deus começa a transformar a vida, ela começa a abrir as portas, ela começa a abrir empresas, ela é muito abençoada, ela abandona Cristo. Eu não entendo isso. Curado de uma enfermidade, vem para Deus, está todo bagaçado, Deus cura, aí vai abandonar Cristo. Por quê? O que é vendido, né, o que é anunciado é isso. Então, há uma má compreensão. Então, sim, se eu estou bem, eu estou com Cristo. Se eu também estou mal, eu estou com Cristo, porque eu entendi o propósito da mensagem. Jesus, ele veio para me salvar. Ele vai me abençoar, sim. Se ele não me abençoar, ele vai continuar sendo Deus, ele vai continuar sendo o meu Redentor, aquele que veio a este mundo e morreu por mim. Então, hoje, nosso maior desafio é até esse, é reevangelizar aqueles que estão conosco, né? E a gente até perde muito tempo com isso dentro das igrejas, né? Com muitas atividades para manter aquilo que o Senhor ele trouxe, né? Até a casa
a casa dele, então a gente trabalha com muitos eventos, cursos e tudo mais, que é uma bênção, nos edifica a nossa vida, mas a gente poderia, né, junto com esses que estão aqui, estando avançando muito mais, né? Então, esse é o grande desafio da igreja, né? Quebrar esse paradigma, né? As pessoas, elas têm que estar em Deus, não pelo aquilo que Deus pode oferecer, mas estar em Deus pelo aquilo que Ele é. E essa graça imensurável, essa graça salvadora, a gente precisa compreender ela e se agarrar nela, sabe? E as pessoas, elas abandonam essa graça com uma facilidade muito grande, né? Nas epístolas, embaixo aqui, ó, o apóstolo Paulo foi esse grande divulgador, né? E a gente finalizou com o texto citado em Filipenses 4:11. Aí está aqui em Apocalipse. Em Apocalipse, o destaque em Apocalipse é o cordeiro que foi morto para trazer salvação. O propósito de Deus é o realizador aqui em todas as pessoas e todos os povos, tribos, línguas e nação. Estarão para sempre com o Senhor. É o triunfo da obra missionária que está descrito em Apocalipse 7:9, onde todos os povos, línguas, tribos e nações estarão com ele, né? E mesmo assim, muita gente não ouviu essa verdadeira mensagem, né? E requer de cada um de nós anunciarmos ela. No final aí, para fechar, nós temos aqui o glossário, a missão transcultural, levar a mensagem do evangelho atravessando barreira cultural. Amém? Anota isso aí, extremamente importante, tem questionário. Missionário é o enviado da igreja local para levar o evangelho de outro contexto cultural e geográfico. Olha que interessante. O candidato é o vocacionado durante a fase de preparação para o campo missionário. O vocacionado é o indivíduo que tem convicção pessoal de que é separado por Deus para o ministério missionário, mas ainda precisa passar por um processo de seleção e desenvolvimento. Está entendendo as fases? Missionário integral, o que é? É o missionário que recebeu o sustento integral de sua igreja local. O missionário bivocacional é aquele que usa sua profissão secular para entrar em um campo missionário que, em geral, não permite o ingresso do missionário tradicional, também conhecido como fazedor de tendas. Agência missionária. Qualquer organização, seja uma junta de missão, de uma denominação, uma agência interdenominacional, um conselho, comitê ou comissão que atua como facilitador ou enviador de missionários. No caso aqui, a missão Tribos, né? Ela nasceu com esse intuito, facilitar e pegar pessoas que queiram trabalhar, né? E nós estamos nessa função aí, agindo nessa função. Conselho missionário, grupo de pessoas de uma igreja local, a qual funciona como facilitador das decisões missionárias da igreja e ajuda na promoção dos movimentos missionários da igreja. País fechado. País cujo governo fechou as portas para a entrada de missionário do estrangeiro, negando-lhe os vistos de permanente. Janela 1040. É uma região entre o Atlântico e o Pacífico, entre os paralelos 10 e 40 de latitude norte, aonde vive
a maior população mundial com menos oportunidade de ouvir o evangelho. E tem a janela 4:14 também, né? Muito falada também. Povo não alcançado. Um grupo humano, povo, dentro da qual não exista uma comunidade de crentes que se dispõe de pessoas ou recurso suficiente para evangelizar o restante do próprio povo. Portanto, precisa de um esforço missionário de fora, principalmente transcultural. Você entende que não consegue por si só, precisa de alguma forma, alguém que vá. Igreja autóctone. Difícil essa palavra, hein? Igreja autogovernada, autossustentada, autorreprodutora. Essa é forte. Eu acho que é isso e fechamos aqui, né? Fechamos. Aí tem a fonte de pesquisas e fechamos. Amém? Queridos, vocês têm alguma dúvida acerca daquilo que a gente misturou, conteúdo da apostila, sobre a missão de Deus no Novo e no Velho Testamento? Ficou alguma dúvida? Eu sei que muitos estudaram a parte em casa mais detalhadamente, foi nas fontes, nos versículos, leu os textos, que é extremamente importante. Por exemplo, o texto de Atos 11, onde que a igreja é chamada de primeiro cristãos. Algumas fontes são base, né? E que quando a gente lê e relê, isso vai gravando no nosso coração, nosso entendimento cada vez mais vai se abrindo acerca disso, porque aqui a gente pode falar, só, tem uma dúvida, eu penso dessa forma, será que o jeito que eu estou pensando tá correto? Você pode falar, tá, gente? Se eu não souber também, o Bruno responde. Se o Bruno não responder, a gente vai perguntar para o nosso pastor, né? Mas a gente vai trazer a resposta. Porque, assim, o compartilhar, ele é extremamente importante. Talvez eu tenha uma visão, estou enxergando de uma forma, e o irmão leu, Deus deu uma revelação totalmente diferente, faz a gente refletir, pensar, né? E o intuito do estudo aqui é você não sair com dúvida, né? Você não sair com dúvida, você sair entendido, né? Porque isso vai fazer a diferença para você lá fora, lá no campo. Bem? Então, vou passar a palavra para o evangelista, para ele estar fechando aqui para nós. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória. Tudo que a gente estudou aqui foi cerca da base bíblica para a gente fazer missão, né? Então, o fechamento dela é o suprassumo, digamos assim, da conclusão da obra de Cristo, porque realmente essa diáspora que houve ali na morte de Estevão, ela foi uma virada de chave, porque o próprio apóstolo Pedro tinha dificuldade em relação a isso. Quando ele foi convocado a estar ali com Cornélio, você vê que houve uma... mas eu vou pisar na casa do centurião, o cara é ímpio. Houve uma resistência, porque culturalmente a igreja ela estava voltada. A gente usou esse termo aqui, o Davi Botelho criou esse. Estou muito feliz na criação desse nome, centrípeta e centrífuga, porque era mais ou menos isso mesmo. Tipo assim, a igreja, Pedro falou assim: não, cara, a gente veio só para os judeus. João fala, e ele veio para os seus, né? A princípio, se a gente fosse botar uma ponta ali, beleza. Jesus veio para os judeus. Só que, aleluia, os seus o rejeitou. E a todos, aleluia, quantos creram, foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, assim, isso é muito relevante, porque no sofrimento houve uma diáspora. E através dessa diáspora, desse êxodo, digamos assim, o evangelho, ele entrou naquilo que o Senhor queria, de realmente não só as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas levar isso até os confins da terra.
Então, qual é a base bíblica em missões que a gente pode também se referir? Tudo que foi escrito, né? Imagina a essência do apóstolo Paulo, aí fica aquela polêmica, né, Paulinho? Quem que vai sentar nos 12 tronos? Porque já tinha os 12. O apóstolo Paulo foi o maior dele, né? Cara, isso é muito profundo, irmão. Rapaz, o apóstolo Paulo foi, assim, o cara, assim, digamos assim. E para você ver, ele veio num contexto em que ele perseguia aqueles camaradas, e de repente ele veio fazer tudo o contrário, para mostrar que a gente não foi feito para ficar dentro da igreja, irmão. Por que a gente está falando sobre isso aqui? Porque existe, até no texto aqui, o escritor ele fala isso, que apesar de o Novo Testamento, o livro de Atos, ser bem enfático em relação a isso, existe uma resistência na cristandade, no modo geral, de entender missões. Tanto que não há, irmãos, não estou falando de Ebenezer só, não estou falando de todas as igrejas. Não existe uma igreja que você chega assim, que a missão seja o principal. Não é, irmão. Isso já é um sintoma da era que a gente vive já. Isso não é de agora, não, isso é de séculos. Não existe. O seu foco é o louvor, o foco é, sei lá, outra coisa, a escola bíblica dominical. Mas missões, irmão, é muito difícil falar. Por incrível que pareça. Então, o que a gente está estudando aqui? Entendendo que a essência da igreja é missões. Qual é o texto bíblico? Qual é a base bíblica? Toda a Bíblia. A gente falou lá, ó, a gente leu desde de Gênesis, o proto-evangelho, né? Fazendo uma recapitulação aqui. Proto-evangelho, desde Gênesis, houve o pecado, automaticamente o Senhor já deu a sentença. Aí foi Noé, pacto de Noé, pacto de Abraão, e vai indo, e os profetas, e salmos, e tudo se fala sobre um resgate. Tudo se fala dentro de um contexto, apesar de não ser um proselitismo, assim, no passado, né, a essência dos judeus não era de pregar, mas a igreja é prosélita, tem esse proselitismo, de ir atrás mesmo, de, cara, Jesus é o caminho, ele não é só um caminho. Por exemplo, não posso deixar de citar aqui, né, Venezuela, né, o que aconteceu, você vê. Olha que situação. Até na célula ontem, estava eu e a apóstolo na célula, aí eu falei que isso é uma vitória, né? Você com o seu pastor presidente sozinho numa mesa é muito privilégio, né? Eu falei, apóstolo, eu vim para o culto revoltado, bem revoltado. Falei, pô, saí da minha casa, poder estar vendo o jogo do Brasil, ter que ir para o culto, pô, não podia mudar. Assim, de coração, abriu o coração para ele. Eu falei, cara, eu queria ficar em casa, irmão. Queria ficar em casa, eu vou negar para o senhor, não. Ele, pô, louvo a Deus pela sua vida, pela sua sinceridade. Mas, no outro dia, irmão, quando eu cheguei em casa, que aconteceu a desgraça lá, foi exatamente na hora do culto, irmão. Exatamente na hora do jogo do Brasil, tremeu tudo, irmão. Podia ser aqui a minha esposa ser soterrada com meus filhos lá e eu aqui. Irmão, é muito sério. Então, assim, não é questão, sabe, de um jogo. É claro que não tem pecado nenhum você ficar em casa vendo. Obviamente que não é isso. Mas houve uma reflexão, fiz uma reflexão. Falei, rapaz, realmente a gente está vivendo dias em que eu já usei muito isso, confesso, de falar assim, a gente não fala mais da volta de Jesus. E realmente não existe um discurso, mas, cara, a natureza está gritando a volta de Jesus. O dia a dia está gritando a volta de Jesus, irmão. O nosso cotidiano. Então, assim, a gente poderia ter sido aqui no Brasil, irmão. Imagina as pessoas na Venezuela passando tudo que passa já politicamente, economicamente. Todo mundo lá vendo o jogo do Brasil e exata naquela hora também sido feita uma invocação, porque era um feriado nacional, então existia uma invocação de tambores no exato momento também, até lançaram lá, invocação centenas, acho que milhares de pessoas num contexto assim, religioso, e houve aquele terremoto, e até agora são centenas de mortos e milhares desaparecidos. E cada vez que você liga lá... Muita coisa. Então, assim, um missionário, irmão, agora, aí a gente, no grupo, né, tem o Paulo aqui, a irmã Valéria também, que estão lá no nosso grupo, estão aqui na live ainda, a gente no grupo já está se movimentando em relação a isso, cara, como que a gente vai fazer para oferecer ajuda? Porque é a hora mais caótica que tem, porque não é só o financeiro, não é só o financeiro,
porque a ajuda humanitária ela vai chegar. Os países, né, já estão se envolvendo, os maiores países aí de direita aí estão enviando, muitos países. Mas qual é o contexto missionário disso agora? Porque é esse o momento de calamidade, irmão, que a essência do cristianismo se manifesta. É exatamente igual aqui em Paraty, quando teve a enchente, né? Que a gente se mobiliza, né? A gente foi lá, se mobiliza, faz cesta básica, vai aqui, vai ali. É exatamente esse é o contexto cristão. A gente vive, infelizmente, ou não sei se é infelizmente, mas o nosso contexto cristão está muito aquém daquilo que realmente é o cristianismo. A nossa vida é muito religiosa, a gente se preocupa só em vir para a igreja e para casa, eu tenho que compromisso, eu tenho que ensaiar. Só que no dia a dia que a gente vê onde isso se manifesta, irmão. Porque é muito fácil vir para a igreja, subir aqui, pegar uma guitarra, tocar, é muito maravilhoso. Eu amo fazer isso, glória a Deus, não tem problema nisso. Só que o cristianismo não é isso. O cristianismo vai muito além disso. Então a gente está vendo aqui de mártires, a gente está estudando que é a história de Paulo, que deu sua vida, cara. Ele foi envolvido com ações assim inimagináveis, rompeu assim inúmeras barreiras e fronteiras. O próprio Cristo, você vê com a mulher samaritana, poxa, e como que assim ela falou assim, cara, como você é judeu, vem falar comigo? Tipo assim, mano, ainda deu uma, né, chega para lá em Jesus, falou, cara, tu é judeu, vem falar comigo? Como tu pede água para mim? Porque assim, o intuito dele era cruzar a fronteira. Então, voltando, a gente vê muita resistência na igreja quando se fala em missões. Então, é necessário, pastor, esse tipo de estudo aqui, ele serviria para muita gente, ele serve para abrir a mente de as pessoas entenderem, pelo menos, quando ela ouvir alguém envolvido com missões, ela não criticar, porque ainda existe crítica ainda. Para que vai no Inepar, rapaz? Não tem o que fazer aqui na Mangueira, vai aqui na Mangueira. Para que vai no Paraguai, rapaz? E existem muitos esse discurso, só que toda a essência, tudo que você vê nas escrituras, ela fala de uma renúncia, ela fala de um envio, ela fala, cara, ela fala de uma diáspora mesmo, de você sair mesmo, às vezes de forma até forçada, para você alcançar o objetivo. O próprio nosso Senhor Jesus, ele deixou a sua glória para vir a esse mundo. Se nós, como o pastor falou aqui da Assembleia de Deus, se os missionários suecos, meu irmão, saíssem lá da Suécia, inspirado no movimento desde o país de Gales, Rua Azusa, vier com essa chama para cá, a gente nem era alcançado ainda, provavelmente. E a gente hoje foi alcançado e a gente não quer retribuir. A gente não quer fazer, irmão. Existe muitas coisas, irmão, a gente precisa entender que nem tudo que a gente vai fazer é o que a gente vai querer fazer. De verdade, irmão, saí de casa de novo, jogo do domingo. Falei, cara, eu não queria vir, mas eu falei, Jéssica, eu não tenho escolha. Eu sou um obreiro, realmente vai que entra alguém lá que quer, você precisa de uma palavra, de uma oração. Assim, tem coisa que é lícita, Paulinho, mas não convém, irmão. Eu estava doente, né? Eu tinha todos os motivos para ficar em casa. Falei assim, eu já faltei quarto e domingo, porque fiquei acamado mesmo, de verdade. Eu dei uma melhorada. Aí eu pensei, eu não vou ficar aqui não, porque se eu ficar aqui, por mais que eu tenha todo o direito de ficar para me proteger, eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou ligar a televisão, vou ver esse jogo aí. Então eu me esforcei e vim assim mesmo. E foi uma bênção ouvir a palavra, o culto, né? Porque, assim, como é que o Neymar fechou tantas igrejas, né? Como é que um cara conseguiu, um time de futebol, né? Conseguiu uma alma vale mais do que o mundo inteiro, irmãos. Às vezes uma pessoa queria tirar a vida naquele dia e entrou na igreja, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, assim, um time de futebol, o que fez com tantas igrejas adiar culto, né? Muitos fecharam, transferiram o culto para outra data, por conta de uma questão cultural, né? Uma barreira cultural, né? Parou muitas igrejas, né? É impressionante.
Esse caso aí, não sei se você vai poder responder até o pastor Pedro, não é pecado nesse caso, de ver. Mas se acontece um terremoto aqui em Paraty, nesse momento que a pessoa do horário de culto está em casa porque é uma opção, escolheu. Eu pergunto, perde a salvação? Difícil de responder, né? Pessoal, né? É Deus que vai julgar o rosto da pessoa, né? Não existe esse legalismo, né? Pô, antigamente tinha, tipo, dia do sacrifício, né? Tipo, era... Hoje em dia a gente não tem mais essa. Não. Mas a questão, sim, tá? Porque eu fiquei pensando nessa questão do cuidado, né? Já minha cabeça é errada. É verdade, é meio. A salvação, ela não está ligada ao que você faz para Deus. Efésios 2:8 fala acerca disso, né? O texto ele é bem claro. Ela não é por obras, ela não é porque você é bom. A salvação ela vem mediante a fé e ele é um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente, é o Senhor que te deu. Ela independe da sua bondade, da sua disposição, daquilo que você faz para Deus. De fato, a salvação é algo que devemos nos apegar a ela, a graça de Deus, né? Não a salvação, mas a graça de Deus, né? Nós não podemos nos afastar da graça de Deus, né? Porque é a graça que nos salva. Então, esse é o primeiro ponto. A salvação ela está ligada a isso, né? Não é o quanto eu sirvo ao Senhor, o quanto eu faço para Deus. Porque naquele grande dia vai ter muitas pessoas, né, que vão dizer, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o Senhor, ele vai dizer, eu não te conheço. Sabe qual que é o maior risco ministerial que existe? É você trabalhar para Jesus sem Jesus. Esse é o maior risco ministerial. Então, assim, vai ter pessoas que vai estar assistindo o jogo e vai ser salva. Vai ter pessoas que vai estar assistindo o jogo e não vai ser salva. Sabe por quê? Não teve relacionamento com Deus. Não teve uma vida... Estavam na igreja fazendo tudo, mas não conheciam Jesus. Não tinham tempo de intimidade com Deus. Então, Deus vai falar, eu não te conheço. Essa frase é a frase mais dolorosa que o homem vai ouvir, né? A pior frase, acho que é a frase que ninguém queira ouvir, né? Jesus fala assim, eu não te conheço, né? Imagina você ter feito tantas coisas aqui na terra e chegar naquele grande dia e o Senhor falar assim, eu não te conheço, né? Então, o entendimento que nós temos é de ter uma vida com Deus, né? Independente do quanto você faz para Ele, mas você ter uma vida com Deus. Você ser sincero com Deus, você ter intimidade com Deus, você ter relacionamento com Deus. Então, isso é se apegar na graça salvadora de Jesus. É você entender quem é Deus na sua vida de verdade, e você estabelecer Ele no centro da sua vida, no governo da tua vida. Então, assim, se você não consegue abandonar uma partida de futebol numa TV e vir para Deus, para buscar a Deus, então aí há um problema muito grande, que aquilo te domina muito mais do que você estar diante do Senhor. Então aí nós temos um grande problema, né? Que isso te tira da vontade de Deus, isso te afasta de Deus, aí nós temos Exato. Isso. Exatamente. Agora, se você tem uma vida de intimidade com Deus, porque vai ter pessoas aqui que vai fazer grandes obras dentro da igreja, e você vai ser uma simples pessoa que vem aqui, que ajuda o teu pastor, que traz uma água, mas tem uma intimidade, tem um relacionamento com Deus. E é isso, quando o Senhor vai falar assim, Paulo, eu te conheço, te vi todos os dias no seu quarto, na oração, na igreja, eu te conheço, e outros não. Nem? Nem? Tudo vai do bom senso da intenção do nosso coração, porque às vezes um jantar em família é mais sagrado que um culto que você frequenta
às vezes tentando fugir de um problema de casa. Às vezes tem gente que veio para não ficar em casa e não brigar com a mãe, com o pai, ou porque estava com um problema com a esposa e fala assim, não. Então, às vezes, o culto pode ser até uma rota de fuga de um pecado da pessoa. Então, às vezes, um jantar com a Jéssica e com os seus filhos pode agradar mais ao Senhor do que você vir sozinho para o culto, às vezes, fugindo de uma responsabilidade sua lá na sua casa. Né? É claro que não pode ser uma prática, né? É o que eu falei, tem que ser, Deus vai avaliar muito a intenção do nosso coração. Se você ficou porque o Neymar era mais importante do que uma adoração que você quis prestar ao Senhor naquele dia, é o Senhor que vai avaliar. Mas às vezes no culto de quarta teve o jogo, não, você ficou por conta de uma enfermidade, por conta que você estava cansado, ou porque a sua família precisava de você. Então, é muito, muito pessoal e a pessoa tem esse bom senso mesmo, avaliar, e o Senhor ele vai sondar o coração, o Senhor quem julga, né? Muito cirúrgica, exatamente. É porque tem um pastor que eu conhecia, cara, eu conheço, não morreu, ele mora em Portugal hoje, mas ele já esteve aqui em casa uma vez. Ele tem uma ONG que chama Refúgio Brasil. Ele trabalha com o povo muçulmano, assim. Ele já foi para Afeganistão, esses lugares assim. E ele falou assim, Bruno, tem viagem que eu vou, tipo assim, eu vou amanhã pegar o voo para o Afeganistão, por exemplo. Pô, literalmente para o Afeganistão. Eu falo, cara, um dia antes eu pego meu filho e vou ver futebol. Eu sou palmeirense, vou lá ver. Porque assim, não tem essa questão, né? A gente, como a gente é alcançado pela graça, assim, a gente não existe uma coisa que vai te tirar, porque às vezes a gente pode criar esse espantalho, né, de cara, eu preciso buscar uma santidade, às vezes tão, tipo assim, eu gosto de ir no monte, por exemplo, eu amo estar no monte, eu sou viciado. Então às vezes eu posso criar esse espantalho de cara, só no monte que eu vou obter poder. E às vezes não, cara, às vezes, igual o Tamires falou, às vezes, cara, se eu estiver com a minha família dando atenção para minha esposa, o Senhor vai se agradar mais do que eu estar no monte. Tá entendendo? Então, assim, não pode ser, exatamente, ela foi muito cirúrgica, o que ela falou, não pode ser uma prática, então, por causa disso, eu vou viver também vendo futebol e só no restaurante, não é isso. Mas a gente tem que entender a intenção do nosso coração, igual o pastor falou, a gente tem que se analisar e ver essa questão, porque o missionário, voltando aqui para o tema, ele é um camarada, cara, insano. Ele é um camarada, assim, que ele é fora da curva. O missionário mesmo, irmão, ele é um camarada, assim, que ele pode estar vendo uma partida de futebol aqui agora, cara, e amanhã ele está envolvido lá dentro da casa do traficante, orando por ele. O mundo dele é diferente, assim, ele não tem muito essa religiosidade, assim, de que, ele é um cara intensíssimo no que ele faz, e essas coisas externas, o que permeia ele, e são só questões, assim, marginais, assim mesmo, só está à margem daquilo que é o coração dele. Mas a gente tem que viver uma intensidade muito forte, entendeu? Tanto que eu meditei no dia seguinte, falei, cara, olha só o que aconteceu. Mesmo contra a minha vontade, eu fui para o culto, porque eu queria estar com a minha família, é uma realidade. Eu falei para o papai, ele riu, mas foi uma realidade, irmão, não vou negar, eu queria ter para Laranjeira. Só que ele falou, pô, Jéssica, não dá, irmão. Não dá, eu tenho um compromisso, eu tenho que estar lá. E a vida cristã, às vezes, você vai mesmo sem querer, irmão. Você não vai trabalhar sem querer? Se você tivesse na escala de serviço. Pô, meu irmão, aí quando eu estava vindo, eu fiquei pensando nos caras do posto trabalhando, os médicos trabalhando. Pô, um monte de gente trabalhando, irmão. Aí eu vou ficar de mimimi porque eu tenho que estar no culto. Tipo assim, é óbvio, eu tenho o meu ponto de vista, eu não sou obrigado, eu não vejo problema, mas a questão toda é assim, o que eu faço com a minha vida no todo, não é só na quarta-feira, e no outro dia, tá entendendo? Também eles falou, não adianta só você vir para o culto e achar que você, às vezes, você tem que ter um contexto geral da sua vida, né? E o missionário, assim, nessa questão, ele precisa entender isso, que existe uma urgência. Existe uma urgência. Por exemplo, o que a gente vai fazer com tudo isso que a gente está aprendendo, irmão? Entender que, por exemplo, a gente vai abrir uma célula, exige renúncia, irmão. Você abrir a tua casa, vai receber pessoa. Você sai toda quinta. Eu saio de casa hoje, a Jéssica, hoje tem o quê? Cara, Jéssica, eu te falei, sexta-feira, tá hora, terça-feira é isso. Tem todo, o resto do dia eu faço se quiser, eu vou trabalhar, mas a gente tem que separar as coisas.
Porque senão a gente vive uma vida muito assim, eu vou fazer só cuidar da telha, não pode. Não faz nada. São 2 horas de curso, né? Ó, a gente está acabando, inclusive, porque hoje não vai ter o espanhol. São 9h30 vai dar, então a gente vai encerrar agora e vai embora, certo? Eu fiquei o dia inteiro trabalhando com o Lucas, fui não sei aonde, você fez as suas coisas, normal. Só que a gente precisa, como missionário, entender que a gente é responsável. Esse é o ponto. E existe uma urgência. Ontem estava chovendo, célula. Saí de casa com chuva, foi lá eu apóstolo, sentamos lá e célula. Eu sei que é um compromisso que a gente tem, então a gente não pode ser movido pela emoção. Esse que é o ponto. A gente pode ser até tentado, né? Você pode ser até tentado, mas a gente tem que viver uma vida intensa. Sim. Sim. O senso de você veio, porque você tem a responsabilidade de ser o obreiro da casa. Sim. Se meu pastor precisa de mim. Exato. Então, esse senso de responsabilidade, ele te trouxe de volta para a verdadeira missão. Sim. Né? A gente, como sacerdote, a mesma coisa. O cara que toca, que é responsável pelo louvor, a mesma coisa. Sim. Né? O missionário, ele tem esse senso de responsabilidade. Cara, eu tenho essa... Enquanto eu viver, eu preciso de agir. Né? E eu estou vendo que lá está precisando, e eu posso fazer isso. Vou fazer, vou ver jogo do Brasil, dentro de uma urgência, você Sim. faz, né? Muitas das vezes até cansado, muitas das vezes até sem recurso, muitas das vezes até sem incentivo, mas Sim. você vai e faz. Entende? Então, esse senso de responsabilidade, ele não pode ser do nosso coração, porque esse senso de responsabilidade que nós temos, primeiro, eu acho que isso que pega mais, né? Eu vim, não é porque eu vim, não é porque o meu pastor vai ficar triste comigo, porque eu tenho um senso de responsabilidade com Deus. Porque quando ele me consagrou, ele me chamou para essa obra, ele não botou nenhum revólver na minha cabeça e falou assim, aceita, agora você vai ser pastor. Não. Eu sabia os desafios. Eu conversei muito com a minha esposa antes de entrar para esse ministério. E eu falei, como que vai ser? Falei assim, olha, nós vamos colher muito benefício desse ministério, porque o Senhor, ele não fica devendo nada para ninguém. Mas também haverão desafios. E os desafios é esse. O desafio é esse. Né? Então, o meu coração, ele se alegra quando eu estou indo e fazendo algo que eu sei que é para Deus. Eu sei que, de verdade, é aquela alma que vai aparecer ali na porta, que eu vou com alegria abraçar ela, apertar ela, feliz de te ver aqui, irmão, vamos adorar a Deus, vamos louvar, é 3, é 4, e aquela alegria como se estivesse aqui, como se estivesse no estádio vibrando. Né? No culto, eu me emocionei um pouco por conta disso, eu vim vibrando como se tivesse um estádio aqui, 200.000 pessoas, irmão. A maior alegria. Então é isso. Esse senso de responsabilidade, quando nós estamos com o coração voltado para missões, é isso também. É no dia a dia. No dia a dia a gente vê a necessidade dos nossos irmãos, né? Então, aonde a gente vê que a gente pode entrar com a palavra, com um abraço, né? Com um aconselhamento, né? Às vezes as pessoas passando por inúmeros vizinhos, né? A gente vê passando por dificuldade, é onde eu carrego uma palavra. Eu carrego uma solução ali para eles. É. Aí você fala. Não é fácil. Pois é, gente, Deus. Eu vou fazer porque Deus me recompensar. Vou fazer. Eu preciso de algo e eu tenho que agradecer. Não, a gente é devedor morrer da vida. Então, assim, eu faço porque eu devo ao meu Senhor. Essa devoção. Eita glória, é isso aí, irmãos. Eu estou notando aqui a participação, vai ganhar um prêmio no final do curso, vai ganhar um... Até o Caleb tá ajudando aí na mídia aí. Irmãos, amém. O pastor Roberto não vai poder hoje estar nos trazendo o espanhol, ele lançou algumas coisas lá. É interessante a gente
redobrar nossa atenção nessa questão do ensino, né? A gente sabe que a gente tem um material, mas quanto mais a gente se dedica, melhor. O espanhol ele é muito útil para muitas coisas e parece assim, espanhol é fácil. Foi o que eu falei. Por exemplo, como que é já oficina mecânica em espanhol? É. Como que é, Tan? Você sabe, pastor, como que é oficina mecânica? Sabe, Taneiros? Talher. Vou levar mi auto a talher. Talher que é garfaca. Então, assim, tem muitas palavras, cara, cotidianamente, que são extremamente diferentes. Paulo tá aí, Paulo, se você estiver falando uma besteira que você me fala, Paulo é praticamente um espanhol. Isso. Então. É impressionante. Eu estou acompanhando um jornal lá do Paraguai, paraguaio mesmo, que é só, né, obviamente, espanhol, e espanhol do Paraguai. E é impressionante, cara. E eles falam meio, às vezes soltam uns guarani no meio, assim, meio engraçado, assim. Então, assim, é legal a gente se aprofundar nisso, irmão, sabe? Aproveita esse tempo que a gente está aqui, por mais básico que seja, pega a apostila, estude, pega as palavras, o livro, sabe? Grifa mesmo o livro. Quem quiser pelo tablet, celular, mesma coisa, grifa. Isso é muito importante. A gente vai entrar num módulo muito interessante. Paulo, quer falar alguma coisa, Paulo? A gente vai entrar aqui no próximo módulo. Quer falar? Pode falar. É interessante que, no caso, escritório, eles chamam de oficina, né? Então, no caso, Isso. oficina, escritório, no caso. Escritório mecânico. Oficina mecânica, escritório mecânico. Olha só, é isso aí. Cadeira, por exemplo, cilha. Tem a ver cadeira, cilha. Cadeira. Cadeirita, la cadeirita, não é? Então, assim, como eu falei de novo, como que você não pode nunca me dar uma concha de feijão, não pode falar isso. Né? Não pode, porque concha é como se fosse uma nádega, né? Digamos assim, né? Então, assim, tem coisas assim, que é muito básica, assim, mas você vê que muda muito, né? E várias outras palavras, né? Janela, ventana, tem a ver. Janela com ventana, por exemplo, né? Então, aproveitem, estudem. A gente não vai ter hoje espanhol, mas o pastor vai botar no grupo. Para quem vai fazer a viagem, vai ser riquíssimo, porque, cara, lá a gente vai viver. Vai ter frio, vamos orar aí, porque tem essa questão do El Niño ainda aí. Valéria, obrigado, minha irmã. A gente está terminando aqui também já, tá? Deus abençoe, obrigado a participação aí. Vai ter uns antes, mas seria a manta, né? Não, saco não é o Paulo, saco é terno, né? Acho que a parte de cima do terno se chama saco, né? Uma coisa assim. Tem regiões também, Argentina muda. Por exemplo, óculos, gafas, na Espanha, anteojos. Anteojos, isso mesmo. Óculos anteojos. Então, isso é interessantíssimo. Amém, querido? Vamos encerrar aqui. Obrigado, Paulo, pela participação aí. De nada. Tamo junto. E a próxima, eu já vou lançar no grupo lá o próximo módulo. Muito interessante, vai estar com dados, povos não alcançados, janela 1040, a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema. E, assim, vamos aproveitar, irmão, tudo está acontecendo no mundo, na questão da Venezuela, por exemplo, a gente está antenado, sabe? A palavra fala, se você pode fazer o bem e não faz, você peca, irmão. A gente não pode cair nessa omissão. Eu estou aqui no Brasil, mas a gente pode ajudar, irmão. O Brasil já está tendo tremor, né, Paulo? A gente vai estar se mobilizando aí para ver o que a gente
manda de ajuda para lá, porque, cara, ser missionário, isso não é só teoricamente. A gente não pode estar lá, mas a gente pode mandar um recurso, pô, a gente pode, pô, vamos mandar cada um R$ 50, pelo menos a gente, Paulo, está fazendo o contato com o missionário lá, a gente está ainda conversando em relação a isso, tá? Até para criar um grupo, porque, cara, é nesses momentos que a gente tem que ser relevante, entendeu? A gente não pode estar lá. Faz diferença, irmão. Olha, então, sim, sim, imagina, cara. Sim. Fora que a cidade, imagina, sem água, porque mexe com tudo, água, luz, internet, meu irmão. Então, se a gente pode fazer o pouquinho, né? A gente aqui, por exemplo, vamos cada um juntar, mandar cada um R$ 50, R$ 100. Pô, a gente manda para um missionário lá, certo? Cara, e contribui, ora, não só enviar, mas orar, tá em pensamento, porque isso é a mentalidade missionária. A gente realmente está se sacrificando aí. Para a gente terminar aí, Paulo, pastor Paulo, mostrar, hoje a gente está aqui um pouco reduzido, vou mostrar a turma aí. Olá, tudo bem? Vamos orar agradecendo ao Senhor? Sim. Aleluia. Pai, te louvamos, te agradecemos, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo e tem nos conduzido nesse período de aprendizado contínuo sobre missões, ó Pai, que nunca cesse na tua igreja, uma igreja que pulsa por missões, que ama missões, que crê que, de fato, o maior missionário já foi enviado ao mundo, Jesus Cristo, e estamos seguindo os passos de Jesus. Te amamos, Senhor. Abençoe cada vez mais o pastor Bruno e toda essa amada igreja, ó Pai, e aqueles que têm se colocado à disposição, ó Pai, para ser missionário onde estiver, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Abraço, amados. Deus abençoe. Bom final de semana. Amém.